Fala pessoal, bom dia. Tudo bem? Como é que estão aí, pessoal? Estão me escutando bem? Vai fazer um joinha aí que tá todo mundo ouvindo. Eu coloquei uma música aqui, mas acho que o pessoal falou que não tá tocando, né? Então, vamos começar aqui no Gogó mesmo. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês aqui, né? A turma tá entrando, já vi aí que tem algumas celebridades, Léo Cabral aí prestigiando a gente, uma série de clientes aí com a gente também. Pô, sejam muito bem. Pronto, alguém me mutou aqui. Estão me ouvindo aí, escutando? Legal, Manda pessoal. bala. Então vamos lá. Estou aqui então com vocês. Mais uma vez, bom dia. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui super bacana, né? Sobre as academias, sobre resultados, sobre vendas, né? E a gente aqui dentro de casa tem uma parceria super bacana, né? Para apresentar para vocês. Então, já adianto aqui para vocês que o bate-papo de hoje, né? Além de ele vir carregado aí com uma série de talvez ensinamentos, experiências, né? Para você de fato mudar os resultados da sua academia, ele junto com isso já vem com uma apresentação de um produto, de uma solução, que tudo que a gente vai falar, né, que às vezes se você achar que, né, você precisa entrar nessa trilha aí na sua academia, no seu negócio, a gente também já tem um produto aí para te ajudar a você seguir esse caminho que a gente, na verdade, está vendo. Nesse exato momento, eu estou aqui no México, né, e tive praticamente uma semana conversando com uma série de academias aqui, e eu vejo que o mundo inteiro está indo para um novo lugar, né? Como vocês já sabem, algum de vocês, né? A W12 recentemente, né? Fazem 3 anos, ela foi vendida para um grupo americano que é a ABC Financial, que é o maior software hoje de gestão de academias aí dos Estados Unidos e por consequência do mundo. E a gente também está muito conectado. Alguém está me mutando aqui, não quer que eu fale hoje aqui. Vamos lá. Assim, a gente está muito conectado também com o mercado americano e vendo tudo que está acontecendo. E o que a gente vai apresentar para vocês aqui, pessoal, hoje, é o que a gente está enxergando um pouco de futuro, né? É uma visão de como as academias, né? Academias, clubes e todos esses, tudo que se relaciona aos fitness ou ao wellness, né? Como a gente pode dizer, para onde todo mundo está indo depois dessa pandemia e depois dessa loucura. Tá? Então, basicamente, eu queria apresentar aqui, antes de eu começar, o Fernando, que é meu convidado hoje. Né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou falar um pouquinho também como usuário. Né? Muitos me conhecem aqui como um executivo do Evo, mas hoje eu gostaria que vocês me vissem aí como um empresário do fitness. Né? Eu tenho academia desde 2002, né? Bastante tempo aí que eu estou no mercado. E eu vou falar hoje um pouco muito mais como um empresário, dono de academia, né, vivendo aí as dores que a gente vive, né, e o quanto a gente sofreu nessa pandemia. Então, eu vou dar muito mais o meu olhar como dono, né, como proprietário de um negócio, do que, às vezes, como um parceiro aqui do Gold Gym, do Evo. Tá? Então, essa ideia, Fê, bem-vindo, meu amigo, se apresenta para a turma aí, para a gente começar com tudo e trazer um conteúdo aí para o pessoal. Aí, falou. Obrigado, Peter. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela presença. Sei que vocês vieram aí porque vocês são clientes da Evo, W12, sabem o quanto a empresa é importante, o software bom, né? O profissionalismo que eles fazem as coisas. Hoje, então, para quem não me conhece, meu nome é Fernando Recco. Sou dessa área também, igual vocês, há muito tempo. Trabalho na academia desde que eu me conheço por gente, quase. Sou formado em educação física, trabalhei nessa área desde estagiário de ginástica até consultor de fitness, dei cursos em vários países, né? Atuei como personal trainer, como consultor, como coach em várias frentes das academias de ginástica. Hoje eu continuo, não na gestão, mas eu continuo como usuário, eu sou cliente, frequento a academia de ginástica desde sempre também. E aí, meu novo projeto, fui sócio da Body Systems, fui sócio da W12 Evo algum tempo atrás, e da Body Systems, para quem lembra, né? Eu era sócio, eu, Paulo Chial, né? Mais um pessoal lá. E aí eu estou num novo projeto hoje e que tem muito a ver com o que a gente vai apresentar aqui. Tem um grande bate-papo aí pela frente. Espero que vocês gostem daquilo que eu vou mostrar.
e eu estou aberto a perguntas no final, tá? Mesmo depois do final, qualquer um, depois disso, se quiserem meu contato, aí a gente trocar mais ideia, se aprofundar ainda mais naquilo tudo que a gente vai falar, estou à disposição, tá bom? Então é isso aí, bem-vindos. Vamos nessa, Peter? Vamos lá. Legal, Fê, bem-vindos. Eu queria, então, antes de a gente começar, pessoal, a gente está transmitindo aqui, né, também no nosso canal do Instagram. Então, quem está assistindo a gente aí no canal do Instagram, dá um pulo lá na bio. A gente está transmitindo, a gente gosta de fazer, né, as nossas transmissões aqui dentro do Zoom. Parece que a gente está meio que em casa, né, com todo mundo com câmera aberta aqui, podendo se ver, né? Às vezes a gente está falando aqui sozinho. E o mais bacana é poder aí, depois dessa pandemia, ver todo mundo, ver os rostos aí da galera. Então, quem está assistindo a gente lá no canal, né, do Instagram, vai lá no link da bio, que tem o link de transmissão da sala, pula aqui para o Zoom, para a gente poder aqui começar e trocar essa figurinha. Tá bom, pessoal? Então, para a gente, né, agora chega de apresentação, vamos direto ao conteúdo, né, para a gente ser realmente direto ao ponto. Fê, se você puder compartilhar. Na verdade, turma, eu gostaria de começar, né, esse webinar com 3 perguntas para todos vocês, né? Eu acho que é super importante a gente parar um pouco para refletir, né? Porque o nosso mercado agora, na minha visão, né? E aí, pessoal, eu gostaria até de pedir licença, porque às vezes eu estou aqui, né, contando um pouco do que eu acredito e não necessariamente você precisa concordar, né? Mas o que eu acho que é importante é você ouvir pessoas, às vezes, que têm, às vezes, até uma opinião diferente ou igual à sua, e refletir. Tá? Então, acho que esse webinar aí é para você, né, pensar um pouquinho, te provocar um pouco a pensar no seu próprio negócio, e se o que a gente apresentou aqui, de alguma forma, às vezes não servir para você, mas despertar para você algum tipo de comportamento que você precisa fazer, eu considero aí que é uma missão cumprida aí, essa troca de experiências. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo também do webinar, vai jogando aqui no nosso, né, no chat. O Rafa está aqui, ele está olhando, o Randall também está olhando as perguntas, e aí eu paro aqui, abro o microfone para eles trazerem, mas é legal mandar lá todas as dúvidas. Mas as 3 perguntas que eu gostaria de começar a colocar para vocês são essas 3, né? Por que o aluno abandona uma academia? Né? Eu não sei se vocês já pararam para refletir, né? E eu tenho Augusto, acho que vale a pena entrar. Alguns. O microfone aí da turma, pessoal. Rafa, me ajuda aí, por favor. Por que o aluno abandona uma academia, né? Eu vim do fitness, vim para o mundo da tecnologia, o que permitiu eu enxergar talvez outras coisas, né? E outros mercados. E eu digo para vocês, turma, que a gente infelizmente, um dos piores segmentos para reter clientes, né? Aquela historinha do balde, né? Que você coloca muita água em cima, né? E aí você tem um monte de furo no balde. A gente realmente tem muito problema, né, com isso. E eu vejo aí muitos proprietários, às vezes, desistindo de brigar por isso, né? Quando a gente fala de retenção aqui, a gente fala, pô, vem aprender aqui como retém a academia. A gente tem um número de inscritos no nosso webinar. Quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de crescer, etc., é quase o triplo de pessoas que olham, né, e que se inscrevem nos nossos conteúdos quando a gente fala de temas. Mas por que o aluno abandona a academia? Eu não sei se você um dia já parou para pensar, né? Você que acorda todo dia cedo, abre cedo, né? Treina o seu time, né? Monta a sua academia, faz uma experiência, né, bacana. Eu vejo, cara, acho que da mesma forma que a gente é um segmento que retém pouco, a gente é um povo que trabalha muito, né? Quem trabalha em academia de ginástica começa às 6 da manhã, termina às 11, né? Às vezes a gente não está lá no físico, mas o telefone já está tocando que aconteceu alguma coisa, mas a gente se esforça tanto, e por que o cara não fica? Por que o cara abandona? Por que ele troca, né, a gente por uma academia no outro lado da esquina muito mais barata? Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, né? Por que ele se matricula e já desiste nos primeiros dias? Também outra pergunta, né? O cara chega aqui, ele faz aquela matrícula, ele está empolgado, né? Ele vem na primeira semana pra caramba, sente dor, né? E aí o negócio vai minguando, o negócio vai acabando. Quando você vai ver, ele já entrou naquela estatística das pessoas que pagam e que não vão, né? E por que isso acontece, pessoal? Por que a gente tem essa dificuldade de fazer com que ele venha todos os dias? E aí a última, né? É por que a gente perde a metade dos alunos na nossa renovação?
Eu costumo conversar também com proprietários de academia, a gente é muito perto, né? A gente, o Evo aqui é uma empresa que a gente gosta de estar muito perto dos nossos clientes, entendendo as coisas. E aí eu vejo alguns proprietários comemorando taxas de renovação. Então, ele chega e fala, pô, eu estou com uma taxa de renovação aqui de 50%, né? E eu estou muito feliz, e às vezes tem um mercado, às vezes diz que essa é uma taxa excepcional para ele. Né? Será que é uma taxa excepcional? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Imagine que os 1.000 clientes que vocês têm, às vezes se você tem uma academia com 1.000 clientes, vai vencer o plano desses caras no mês seguinte. E aí você chega e fala assim, cara, desses 1.000 clientes totais que eu tenho, eu vou renovar 50%. O que isso significa? Que no mês seguinte, o seu negócio vai reduzir pela metade. Né? Então, assim, esse número, pessoal, é um número muito preocupante. Né? Não é um número bom. Né? O que a gente precisa ver um pouco é a evasão do nosso, assim, quantas pessoas que a gente perde todos os meses, que aí é um outro webinar que eu faço, e aí, se vocês quiserem seguir, aí já deve ter no YouTube alguma coisa aí, quando eu falo de reconhecer. Mas essas 3 perguntas, pessoal, ela tem uma resposta. Depois de estudar, depois de entender outros mercados, né? E qual que é a resposta para essas 3 perguntas, pessoal? Dá um clique aí para mim, Fê. É isso, turma. É simples, né? Às vezes a gente fala, putz, né? Pô, o Peter tá falando uma coisa óbvia, né? Que coisa mala, mas assim, o cara chega na sua academia e fala assim, eu vim para cá porque eu preciso emagrecer. Eu vim para cá porque eu não faço exercício e eu quero correr uma maratona. Eu estou aqui porque eu quero ficar forte. Eu vim para a sua academia, né? E às vezes o cara não declara porque ele quer se relacionar, ele acha que é um lugar legal para conhecer gente. E tem gente que acha que isso é ruim, né? Pô, ajuda o cara a conhecer a mulher dele lá e vice-versa, entendeu? Turma, a gente e eu me incluo nisso, muito incompetente com isso. A gente não entrega resultados. A minha pergunta para vocês é, de todo mundo que entra, que declara, tem muitas academias que perguntam por que você quer fazer academia, a minha pergunta para vocês é, quantas dessas pessoas, depois de um certo tempo, conseguem este resultado? A resposta, na minha opinião, é aqueles caras assim, pô, Peter, eu tenho na minha academia gente que consegue ter resultado, e eu concordo com essa resposta. É aquele cara que vai todo dia na sua academia, é aquele cara que está todo dia te dando o feedback de que ele acha que tem que melhorar, ele fala para você se o professor é bom, ele fala se o professor é ruim, ele te dá dicas, ele traz gente, mas isso é menos de 20% da sua academia, é menos do que isso e eu te garanto. É aquele cara que vai todo dia. Este cara tem resultado e é por isso que ele vai todo dia. Todo o resto não vai. E a gente fica insistindo em entregar uma experiência bacana. Então, turma, eu acho, né, que quando a gente fala de experiência que vocês estão ouvindo aí sobre Customer Success, né, empresas voltadas a cliente, que querem entregar uma experiência para cliente, isso é um novo mundo, pessoal. Isso é o futuro. Né? Tem muita gente dizendo que vendas vai perder a sua importância, que o mais importante vai ser você cuidar do Customer Experience do seu negócio. E quando a gente fala de Customer Experience, são 2 coisas que você precisa estar atento. Primeiro, pessoal, entregar resultado. Eu vou te dar, e depois esse resultado ser entregue com uma experiência bacana. Eu gosto de citar um exemplo de uma coisa que me mordeu, um mosquitinho me mordeu, que foi o CrossFit. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e eu quero falar como usuário. A experiência do meu box, o lugar não é o mais bonito, é quente, às vezes é sujo, né? É um negócio meio esquisitão, os equipamentos não são equipamentos de ponta, entendeu? E eu vejo todo mundo viciado nesse negócio, né? Todo mundo entrando com esse negócio. Por quê, pessoal? Eu acredito muito porque todo mundo consegue, talvez, o resultado que espera. E quando a gente vai numa academia, o cara entra na musculação, ele entra na ginástica. Será que a gente consegue hoje entregar resultado? Então, assim, pessoal, esse webinar, a gente vai apresentar um produto que, na minha visão, é um dos produtos mais inovadores para ajudar vocês neste ponto, né? Ajudar vocês no resultado da sua academia, seja ela qual for, se você tem uma academia, um estúdio, um box, esse produto que a gente vai apresentar para vocês. Ao longo da apresentação do produto, a gente vai dar vários insights para vocês de coisas que você precisa pensar para você ter um bom resultado, mas o mais importante disso é você ter os insights e entender como que você consegue chegar nesse resultado. Dá um clique aí, Fê, por favor. Então, pessoal, hoje, né, para quem está aqui, a gente vai apresentar uma solução de mercado. Eu, como usuário, fui o primeiro
né, há 5, 6 anos atrás a usar esse produto, né? Esse produto ele nasceu dentro do Grupo Tribes, ele nasceu dentro da Body Systems, nasceu dentro da W12 do Evo, né? Porque a gente foi a primeira turma que passou por esse programa e os resultados do nosso time foram excelentes, né? Desde então, eu consegui, de fato, praticar exercício, consegui entender o poder de cuidar de mim mesmo, e aí trouxe minha família, trouxe meus amigos. Então, realmente um produto bem revolucionário que eu acredito que pode ajudar. Vamos lá, Fê, mais o próximo aí? Então, eu queria passar para o Fê aqui, né? O Fê, me explica um pouco aí para a turma o que é o GoGym, cara, como que ele consegue ajudar, né, as academias que estão aqui hoje a entregar esse resultado melhor aí. Legal. Um potencializador de resultados, cara. É isso aí. E ainda vou complementar a fala do Peter, né? Esse programa nasceu há 7 anos. Ele nasceu dentro da época que a gente era o Grupo Tribes ainda, com Body Systems, W12, Core 360 e um monte de outras empresas. E esse programa nasceu como um programa de saúde, gente. É um programa de conscientização, de ensinar as pessoas a serem saudáveis. Esse programa, originalmente, ele foi aplicado em corporações, ele é do meio corporativo, a gente continua fazendo isso até hoje, mas de 3 anos para cá, a gente colocou esse programa num aplicativo, numa plataforma digital, a gente continua com ele no meio corporativo, e nós fizemos essas adaptações, todas as adaptações necessárias para o mercado fitness. Então, é um programa já validado, né? O Peter é um dos usuários, foi o primeiro cliente desse programa, tem outras centenas, tem mais de 1000 clientes já esse programa, e é assim que ele nasceu, tá? Por que ele potencializa o resultado, né? Ele acelera os resultados dos clientes comuns logo nos primeiros dias de academia, tá? Então, vocês sabem quais são os problemas? Muitas vezes, quando a gente vai vender a academia, né, a gente quer prometer coisa, ficar prometendo, a gente promete muita coisa, emagrecimento, um monte de coisa, verão tá aí, mas o cara não vê cliente, é resultado nos primeiros dias, tá certo? Eu vou falar para vocês como é que a gente já consegue gerar resultado logo no início, tá? Outra coisa que é esse segundo ponto, que a gente conscientiza o cliente sobre hábitos saudáveis em geral, não só a alimentação, não só o exercício, que é aquilo que vocês fazem na academia. É um programa que leva em consideração a alimentação, a gente ensina as pessoas a comerem direito, a gente fala de exercício e a gente fala sobre mudança de hábitos e a gente age, né? A gente ajuda o cara a mudar hábitos. Todo mundo sabe aqui, e todo mundo, vocês sabem também, que o que mais vocês gostariam, né, é que o cara entrasse na academia de vocês e rapidamente ele transformasse a atividade física em hábito, que ele entendesse que aquilo é o resto da vida. É isso que todo mundo quer. E é isso que o GoGym faz. A gente acelera essa percepção do cara entender que, pô, atividade física eu tenho que fazer para sempre, pro resto da minha vida. Eu nunca mais vou parar. Tá? Então, é isso que a gente faz com os clientes do GoGym. O GoGym, bom, ele tem um resultado comprovado, como eu já falei para vocês, né? Faz 7 anos que a gente faz esse programa aí. Já tem algumas academias usando, tá? A gente fez um lançamento inicial no começo do ano, a gente tem alguns clientes aí usando, e de lá para cá a gente vem fazendo os ajustes necessários, e hoje sim é um lançamento, realmente nós estamos entrando no mercado para todas as academias, agora que o produto está bem ajustado, tá? E ele é o único aplicativo do mercado que a gente fala que aproxima o cliente dos professores e do negócio. Se vocês forem ver outros aplicativos, né? Se vocês já devem estar pensando aí, pô, um aplicativo no meio fitness, eu sou capaz de apostar que 90% de vocês já está comparando esse aplicativo com alguma coisa que conhece. É mais ou menos isso, faz aquilo, vocês já estão pensando o que esse aplicativo faz, eu vou mostrar para vocês que não é nada disso que vocês estão imaginando, é uma coisa diferente, tá? Ele é um aplicativo que leva o aluno para a sua academia, ele aumenta a retenção, aumenta a vontade do aluno de treinar na academia. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, é por isso aí. E aí tem tudo isso, ó, inclusive queria dar um adendo aí, essa foto, tá vendo a foto? Essa é a foto do celular com o aplicativo instalado. Vocês podem ver a logomarca de uma academia aí, né? No caso, a Vida Academia, a Academia Vida é nossa cliente, tá? E o aplicativo, quando você instala na sua academia, fica a logomarca aí dentro do aplicativo para todos os seus alunos. Ele fica olhando a logomarca da sua academia todos os dias, o dia inteiro. Aí ele olha para ela e lembra que você existe. Além de tudo, além do programa em si.
É isso aí, né, Peter? Legal, Então, Fê. É isso aí, pessoal. Na verdade, turma, então, assim, que fato é o Goldin, né? O Goldin, pessoal, assim, a gente está observando, né, cada vez mais o consumidor, né? Eu tenho uma boa notícia e uma má, né? A má notícia, pessoal, é que a nossa academia e o nosso centro hoje, ele sempre foi, né, até a pandemia, o lugar que faz, né, o cliente ou o consumidor, ele que é o promotor do exercício, ele que é o promotor da saúde, né? O papel das academias durante muitos anos foi o principal responsável de trazer, né, essa população para a atividade física, para ter uma vida mais saudável. E o que a gente está observando agora, pessoal, é que o consumidor agora ele tem muitas opções na mão dele. E a academia agora vai ser uma parte deste holograma do consumidor para ele ser saudável. Então, assim, ele vai ser impactado muito fortemente, né, por diversas soluções, em diversos formatos, para ter uma vida saudável. Então, quando a gente fala no Goldin, o que o Goldin é, pessoal, para vocês entenderem? É um produto 100% pronto e único, na verdade, que realmente ajuda nesta fase inicial do cliente, quando ele se matricula na sua academia, quando ele precisa de um apoio, né, quando ele precisa começar e inserir o hábito da atividade física na vida dele, é aí que o Goldin atua. É aí que o método do Goldin, né, porque não é, o Fê vai explicar um pouquinho, é um aplicativo, na verdade a gente confunde um pouco, na verdade ele às vezes ele é entregue, né, a metodologia é entregue por um aplicativo, mas ele é um produto pronto, pessoal, né? Então, assim, eu entendo, cara, perfeitamente, porque eu me vejo, a minha agenda é muito atribulada, né? Hoje a gente tem, né, centenas de coisas para fazer, estamos acabando o mês aí, né? Daqui a pouco tem folha de pagamento, daqui a pouco tem aluguel, né? E a gente precisa correr atrás disso, vender, etc. E às vezes a gente não tem tempo, pessoal, de colocar o nosso negócio no futuro, né? Então, assim, o Goldin ele está pronto, pessoal. Então, assim, você não precisa de nenhum esforço adicional da sua parte no sentido de montar o programa, tá? Para fazer acontecer. Você precisa sim de um esforço de ajudar, né? E a gente vai te ajudar isso no onboard, de colocar o produto na sua academia e fazer com que ele tenha adesão. Isso sim, você vai precisar se envolver, e eu vou mostrar para vocês depois com contas aqui como isso vale a pena. Mas você não vai ter que ter essa preocupação de preparar esse produto para ofertar para o seu cliente. Ele está praticamente pronto, né? Dá mais um clique aí para mim, Fê, por favor, para vocês entenderem, porque acho que a curiosidade está um pouco grande, né? De que então que é o Goldin, né? Então, aqui, pessoal, eu trouxe um quadro que eu acho que é interessante vocês entenderem que esse aplicativo que o Fê falou que veio na cabeça de vocês, ele é o Fit, né? Onde você lá está com as suas aulas disponíveis para o seu cliente, né? A gente viu ao longo da pandemia um crescimento estratosférico do nosso aplicativo, do uso do nosso aplicativo, né? Antes a gente tinha aí numa faixa de quase 20% das academias clientes do Evo usando o aplicativo. Hoje esse número chega quase a 90% das academias usando o aplicativo do Fit, ou para buscar uma aula, ou para falar com o professor, ou para ver um treino, etc. Então, assim, este aplicativo, ele é fundamental hoje na sua academia, né? Hoje você sabe que se você fizer uma entrega somente dentro das 4 paredes aí da sua localização, não vai ser suficiente para você realmente abraçar esse seu consumidor e fazer com que ele, de fato, se fidelize a você. Hoje você precisa ir além. Hoje você precisa estar na casa dele, hoje você precisa estar na primeira, eu costumo dizer, se tem um lugar que você precisa estar hoje no seu consumidor, é na primeira tela do celular dele. Na primeira tela do celular dele tem as coisas mais importantes da vida dele. É onde ele fala com os amigos no WhatsApp, é onde ele acessa a rede social dele. A minha pergunta para você é: a sua academia, o seu negócio está na primeira página do seu cliente, né, do celular do seu cliente? E se não está, pessoal, a gente precisa, eu recomendo que você, né, abra aí os seus olhos, porque muito provavelmente você não está, talvez, cercando o seu cliente da forma como você deveria. Então, toda essa parte de treino, de aula, né, de reservas, etc., o Evo tem, através do Fit, que você pode personalizar essa entrega. E aí, onde entra o Goldin? O Goldin, na verdade, é um outro aplicativo que faz? Ele ajuda, como eu falei para vocês, as pessoas e os praticantes, e aí, Fê, me ajuda aí,
né? Se você achar que eu esqueci alguma coisa, mas ajuda você a fazer com que este praticante, de fato, adere, né, à atividade física. Eu costumo dizer que o Goldin ele é um potencializador de resultados do seu cliente. Então, se o seu cliente quer emagrecer, se o seu cliente quer ganhar massa, se o seu cliente quer aprender a correr, né, tudo que ele tem aí relacionado ao exercício físico, aos benefícios, o Goldin é um potencializador desses resultados. Né? Ele é um aplicativo, como o Fê falou, totalmente diferente disso. Então, fala, pô, Peter, tem treino dentro, né, do Goldin? Não tem treino dentro do Goldin. Né? O Goldin ele é uma metodologia que faz o cara aprender e nunca mais largar e principalmente ter resultados. Certo, Fê? Isso aí. É isso aí. E já que você começou a falar que não tem treino, né? Acho bom a gente passar para esse slide aqui já, né? Exatamente. Assim, deixar claro o que não é, né? Sim. O que não é, né? Então fala aí, Fê. Por exemplo, é um aplicativo de aulas online? Não é? Né? Esse é o comum, né? É o comum da gente imaginar. Falou em aplicativo relacionado ao fitness, vai ter aula, vai ter agenda, vai ter isso, vai ter aquilo. Bom, é importante salientar essas 4 coisas aí. Não é um aplicativo de aula online, não tem aula gravada, tá? A gente realmente fala para o cliente do Goldin, vai treinar na academia, vai lá para a academia. Academia é o seu lugar, a academia é o melhor lugar para você treinar. É isso que a gente fala para o cliente do Goldin. O Goldin manda os alunos para a academia. Até aqueles que não são clientes de academia nenhuma, que lá no meio corporativo, a gente consegue falar para as pessoas que estão nas empresas que são sedentárias e que não são fisicamente ativas, elas irem para uma academia. Então, também a gente fala muito de alimentação, mas não é um aplicativo de nutrição. Então, não é um aplicativo que vai dar dieta, que vai falar para o cara come isso, não come aquilo. Eu já vou explicar para vocês o que é, tá? Não afasta o cliente do seu negócio, porque a gente não fala fica em casa, compra esse equipamento, treina em casa, treina no parque, não. A gente fala para o cliente, vai lá para a academia. Estou reforçando mais uma vez, tá? E também não substitui o treino dos professores. A gente também não fala para o cara, olha, musculação é melhor, pilates, faz corrida. Em nenhum momento o Goldin diz o que tipo de atividade o cliente deve fazer ou se ele tem esse problema, faz aquela atividade física o tempo todo. Além de falar para o aluno, para o cliente do Goldin, vai para a academia treinar, a gente fala outra coisa, vai lá e confia no seu professor. Fala com o seu professor, ele vai te orientar qual é a melhor atividade, ele vai te passar a série, vai te passar a atividade. Então, nós somos o parceiro, o maior parceiro da academia. A gente enaltece a academia e os profissionais o tempo todo, tá? Vai para a academia e confia no seu professor. Isso é o que a gente faz o tempo todo, tá? Através do Goldin. Vamos começar a falar um pouquinho do programa, né? Como é que ele acontece, tá? O aplicativo é extremamente simples de usar. O Peter fala uma coisa, eu vou ressaltar agora, tá, pessoal? A gente fala de aplicativo, mas eu vou já começar a fazer um adendo aqui que é muito importante. O Goldin não é um aplicativo. O Goldin é uma metodologia de ensino. A gente está falando de educação, a gente está falando de mudança de hábito. Então, o Goldin é uma metodologia, a gente leva conhecimento para as pessoas e isso que faz elas mudarem de hábito, comerem direito, faz elas irem para a academia, faz elas dormirem melhor, tá? Então, o Goldin é uma metodologia. Só que essa metodologia, óbvio, ela é entregue através de um aplicativo. Por que a gente escolheu o aplicativo? Para fazer aquilo que o Peter falou, né? Para estar na mão do cara o dia inteiro, todo dia, para entregar, para chegar aonde quer que seja, com quem quer que seja, no mundo inteiro, onde quer que a pessoa esteja, a gente entrega. Então, é bom salientar isso, tá? A gente entrega através de um aplicativo, que é só uma ferramenta, mas o Goldin é uma metodologia. Nós estamos falando de educação, que é a mesma área que vocês estão. Vocês atuam na área de educação, de mudança de hábitos, tá certo? Então, é um aplicativo extremamente fácil de usar. O aluno, quando quer participar do Goldin, você pega o nome do celular dele, mais nada, coloca no sistema que você tem acesso, o cliente baixa o Goldin, faz ativação, na hora já começa a usar. Então, assim, já começa a receber as informações e eu explico isso com mais detalhes em outro momento. Mas são 3 passos e a coisa acontece de forma instantânea, tá? Não tem que fazer altos cadastros e mais nada, tá? Tudo muito rápido. Como é que é esse aplicativo, né? Falando um pouquinho mais da ferramenta em si.
A gente manda conteúdos em vídeos e podcasts. Esses conteúdos são conteúdos de educação. Olha, vamos falar de alimentação? Vamos. Vou repetir. Na alimentação, que é o nosso primeiro bloco, quando a gente fala com as pessoas, com o seu aluno, com o cliente, a gente ensina a pessoa a comer direito. Não é um programa individualizado. O aluno não fala, eu quero isso, quero aquilo, quero perder tanto, o que eu como, o que eu não como. Não tem essa coisa do dieta 1, dieta 2, dieta 3, dieta com nome. O nosso negócio é mostrar para as pessoas, se elas comerem isso, o que acontece? Se elas comerem aquilo, o que acontece? O que acontece? Qual a diferença de quem come muito e quem come pouco? Então, a gente tem todo um processo, uma metodologia de ensinar alimentação, ensinar nutrição para as pessoas. Não nutrição, vamos falar em alimentação, tá? É o tipo de ensino que a pessoa aprende, usa e nunca mais esquece, porque ela entende o porquê que ela come uma coisa e não porquê que ela come outra. Então, não é o pode, não pode, faz assim, faz assado, toma essa dieta aí. E isso é feito através de vídeos e podcasts, tá? Durante toda a semana eu vou explicar agora, daqui a pouquinho, exatamente como acontece a vida do Goldin numa semana. Desafios, todo mundo sabe o que desafio leva as pessoas, né, a se desafiarem, a quererem cada vez mais, a entender o que está acontecendo, a se autoconhecer. O autoconhecimento é bastante importante. Questionários para ver se eles entenderam todo o processo, a mensagem dos vídeos, podcast, avaliações. É um aplicativo onde as pessoas colocam as medidas dela e faz um acompanhamento. A gente também incentiva elas a fazerem esse acompanhamento na academia. O professor, para vocês tirarem as medidas dela, ela vai anotando as medidas para ver evolução, né? Evolução no programa, coloca metas. Tem uma área que é da academia, onde ela vê todos os professores que participam do Goldin também. Além disso, você como gestor, você consegue mandar mensagens para todo mundo que está participando do Goldin por dentro do aplicativo. Então, o cara abre o aplicativo, recebe suas mensagens ali. E, para complementar, uma área que vou confessar para vocês, quando a gente fez esse aplicativo na primeira vez, a gente achou, vamos colocar algumas receitas saudáveis, acho que vai ser legal, vai? Estava meio assim, no final das contas, é uma das áreas mais elogiadas por todo mundo. A gente manda receita direto, são centenas de receitas, todas as semanas, receita nova, receita de almoço, jantar, bebida, sobremesa, café da manhã, lanche da tarde, tudo dividido em categorias e, assim, extremamente elogiado pelos nossos clientes, tá? Então, o aplicativo é esse daí, sem as ferramentas básicas, mas são essas, tá? É super focado exatamente no nosso objetivo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o programa em geral, tá bom? Legal, você. Acho que tá bem claro aí. Na verdade, o pessoal, né? Quando eu vejo você falar, eu fico super curioso aqui de ver. E a gente, né, falou, pô, vamos, né? Quem quiser conhecer aqui o aplicativo depois vai, né, poder ter a oportunidade de marcar uma reunião com o nosso time e mostrar. Mas eu vou te pegar meio de calça curta aqui, Fê. Deixa preparado aí no final, cara, para a gente mostrar um pouquinho a cara dele aí para todo mundo depois. Porque eu acho que vale a pena, né? Quando a gente vê você falando, a gente fala, putz, o que seria isso, né? Eu acho que é legal a gente poder mostrar no finalzinho aí para o pessoal, tá bom? Então, aqui na mão já, beleza. Beleza, então deixa tudo no jeito aí. Quando a gente fala no Goldin, pessoal, e aí que eu falo, né? Eu queria fazer uma outra provocação para vocês, né? O Goldin, ele tem... E aí a gente precisa ser muito prático, tá, pessoal? Ele precisa dar dinheiro, na verdade, e entregar resultado para vocês, né? Acho que todo mundo que monta um negócio aqui, né, tem aí essa ambição de mudar o mundo, né, de criar saúde, né, de realmente promover e mudar a vida das pessoas. Acho que isso é o principal motivo, acho que de todos nós, aí, a grande maioria, né, que entrou nesse segmento, né, de falar, pô, eu quero ser uma pessoa que muda a vida das pessoas, mas a gente precisa falar de negócio, né? E quando a gente fala do Goldin, o Goldin, pessoal, ele tem, né, na verdade, duas formas muito claras de fazer você ganhar dinheiro, ou seja, expandir esse seu propósito de cuidar das pessoas com duas coisas, né? Uma é com retenção, e eu vou mostrar e fazer contas aqui para vocês, o que muda nos números quando a gente consegue melhorar as nossas retenções, e também uma receita adicional, né? Aqui, independente do Goldin ou não, pessoal, eu queria também fazer uma baita provocação. E a provocação é essa, pessoal. Porque depois que o cara compra a sua academia, ele paga uma mensalidade, você não vende mais nada para ele.
Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente se dá como vencido o funil de vendas quando o cara faz a matrícula na academia. A minha pergunta é, será que você não tem nada mais para vender para esse cara que já está dentro da sua academia? Entendeu? E quando eu falo vender, eu não estou falando aquela salinha de nutrição que você subloca para uma nutricionista e às vezes tem uma avaliação. Isso aí não funciona, pessoal. Incorpora. Imagine você chegar num negócio que o cara fala, eu quero emagrecer, tá bom? Então faz aqui a matrícula e agora que você fez a matrícula, eu tenho um programa para você de emagrecimento, né? Ou eu tenho um programa para você correr uma maratona. Eu tenho um programa, né, que vai te ajudar a você... Ou seja, por que a gente não vende mais serviços para o cara que está dentro de casa? Se você vender, por exemplo, se você tem uma mensalidade de R$100 e você conseguir cobrar mais R$100 num programa específico de emagrecimento, né? Quem já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu vivi uma fase da minha vida que eu estava fissurado em ter resultado, eu entrei numa academia. Se tivesse alguém que falasse assim, Peter, você quer comprar um programa de 3 ou 4 meses, que você vai pagar um pouco a mais, mas que a gente vai acelerar o seu resultado, eu com certeza pagaria. Claro que não são todos os seus clientes que podem pagar, mas imagine se 30% ou de 30% a 50% da sua academia pagasse mais um outro serviço para você que está lá. O cliente já está dentro da sua casa, cara. O cliente já está dentro da sua academia. Então, pensa com o seu time, dentro do objetivo que ele quer, o que mais que você pode oferecer para esse cara que faça diferença, né? E extrapole um pouco isso, pessoal, porque a gente fala, não, mas eu sou uma academia, eu não posso, né? Por exemplo, eu vi já academias que tem um salão de barbearia lá dentro, que o cara, ele assina a academia, ele paga lá a mensalidade, e fala, cara, você quer pagar mais R$80 por mês para você fazer quantos cortes de cabelo você quiser por mês? E um monte de gente comprou um plano como esse. E será que isso está errado? Será que a gente não pode pensar um pouco do nosso cliente, colocar ele no foco e entender o que ele precisa? Né? Então, a minha provocação aqui para vocês é: pensem em vender mais coisas para o cliente de vocês. Né? Você já gastou para trazer o cara para a academia, ele já está dentro da sua academia. Em vez de você sair para buscar um outro cara para pagar mais uma mensalidade, tenta vender esse mesmo valor para alguém com algum serviço que tenha valor para ele dentro de casa. Então, o Goldin pode te ajudar com isso. Tá? Ele pode te ajudar com a retenção e ele pode te ajudar gerando uma receita adicional para o seu negócio. Né? E lembrando que o produto está pronto. Pode dar mais um clique aí para mim, Fê, por favor? Né? E aí, pessoal, eu trouxe contas aqui, né? Eu sou um cara um pouco de contas, para mostrar, porque às vezes a gente fala, putz, isso aí fica muito, será que eu consigo? Então, a gente trouxe alguns cenários aqui, óbvio que você precisa adaptar isso para o seu negócio, mas quando a gente fala em ganhar dinheiro com retenção ou ganhar dinheiro com receita adicional, como que a gente consegue fazer isso no Goldin? O Goldin, ele tem aí, o Fê vai explicar um pouquinho mais para frente, né, 2 formas de você ganhar dinheiro com receita adicional. Eu vou começar com a parte de baixo desse slide, tá vendo aqui do lado esquerdo que está escrito, acompanha aí, Fê, mostra para o pessoal, receita adicional. Então tem 2 formas muito claras, e o Fê vai explicar como isso funciona mais para frente, de você ter uma receita adicional. Então, por exemplo, vamos supor que o Goldin, né, você consiga cobrar na sua academia um valor adicional de R$29 por mês para ele ter acesso ao Goldin, e aí você vai ver tudo que ele vai ter acesso como uma assinatura. Né? Você fala, cara, você entrou aqui na academia, né, e aí você precisa treinar o pitch do seu time comercial, né, óbvio, você precisa comissionar o seu time para isso, mas na hora que o cara se matriculou, é o momento que ele está mais motivado a fazer atividade física. E é aquela hora que você fala assim, cara, você veio aqui para conseguir este objetivo. Eu tenho aqui um aplicativo que por R$29 por mês é um programa de 6 meses, né? O Fê vai explicar para vocês que é uma jornada de 6 meses. A gente entra com o Goldin, pessoal, exatamente nessa fase crítica, né, do cliente, que ele abandona o negócio. E eu te digo mais, o programa ele é muito mais forte nos 3 primeiros meses, nos 90 primeiros dias, que é a zona mais crítica que tem. Então eu falei, cara, você quer, por mais R$29,90, ter um aplicativo que vai acelerar você perder peso? Entendeu? Às vezes você pode colocar uma oferta para ele, o seguinte, se você não gostar e não tiver satisfeito, você me procura aqui, a gente tira, mas eu te garanto que se você colocar esse aplicativo, você vai conseguir potencializar os seus resultados. E aí vamos supor que você venda isso para 60 clientes, tá? A um valor de R$29. Então aqui eu tô simulando aqui um cenário de 60 clientes, tá vendo aqui do lado esquerdo? A R$29.
que é a mensalidade do seu plano. E aí, o que acontece se você conseguir colocar 60 clientes no seu programa, né, nesse programa de potencializador de resultado, usando o Godin, ele está pronto. Em 12 meses, pessoal, você está trazendo para o seu negócio uma receita adicional de quase R$ 22.000. Né? Isso aqui a gente já está colocando o custo do Godin, ou seja, não é isso mais tirar, é o resultado operacional que você vai conseguir ter com esse negócio cobrando um valor desse. Mas eu quis simular um cenário pequeno, né, de 60 clientes, só para você ter uma ideia, mas isso pode ir muito além, dependendo da força que você colocar nesse negócio. E aí tem um outro trabalho muito importante que o Godin faz, né? Essa assinatura ele faz uma entrega que ele faz na casa dele, ele pode usar esse aplicativo aonde ele quiser, a hora que ele quiser. O Fê vai explicar um pouco melhor como é que funciona esse flow e esse fluxo daqui a pouco, mas você também tem dentro do aplicativo um resultado de acompanhamento de composição corporal, de avaliação corporal que você pode fazer na sua academia, em substituições das famosas avaliações físicas, né? Que a gente, às vezes, o cara faz aquela avaliação num primeiro momento e aí nunca mais volta. Às vezes tem academias que vendem, você vai fazer uma avaliação e você vai ter um retorno daqui a um certo tempo para a gente ver os resultados. A minha pergunta para vocês é: quantos desses clientes voltam para fazer essa segunda avaliação? Né? Isso é quase que zero, pessoal. Sabe por quê? Porque ele já desistiu. Né? Ele já está indo uma vez, às vezes, por semana na sua academia. E você sabe que uma vez por semana ele não vai conseguir ter o resultado que ele quer, ou seja, acabou. Né? E aí, dentro do aplicativo, né, dentro da metodologia do Godin, você consegue fazer também um serviço de coaching, né, um serviço de avaliação corporal com ele, o Fê vai explicar, que aí você pode até cobrar um outro valor aí adicional, né? Aí a gente está simulando de você cobrar R$ 20, mas pode até cobrar muito mais, porque é uma avaliação, é um ponto de contato com o seu consumidor, que também você consegue criar essa assinatura. Você quer ser acompanhado pelo nosso professor, a gente fazer aí balanços de resultado ao longo do seu treinamento, para a gente ajustar o seu treinamento, você ter um acompanhamento junto, né? Às vezes a gente entrega isso, pessoal, para um personal trainer fazer, entendeu? A receita vai para ele, faça, eu vou cuidar de você, eu vou te acompanhar nesse tempo, e aí também cobre por esse valor, entendeu? Então, também permite que você faça esse tipo de trabalho, e isso significa, às vezes, e aí um ano, por exemplo, simulando, né, 100 clientes nesse acompanhamento, cobrando uma mixaria de R$ 20 por mês, e aí acho que aí cabe você, às vezes, dependendo de como você vai embalar esse produto, cobrar, às vezes, uma mensalidade a mais, né? Às vezes R$ 90, R$ 80, acho que é um valor que vale este valor, que vale esse montante, entendeu? Então, às vezes, você consegue acrescentar mais R$ 24.000 de receita. Mas o mais importante, cara, e a conta, né, que mais pesa na sua vida é esse primeiro bloco, que é o bloco da retenção, né? A gente sabe, pessoal, que se o cara aderir à atividade física, se ele ter resultado na sua academia, ele não vai sair. Né? Isso está comprovado com os caras que estão aí todos os dias na sua academia, que você conhece pelo nome. Esses são os caras que nunca vão sair, a não ser que você faça uma bobagem. Se abrir uma low cost na frente dele, esse cara não vai embora, porque ele é fiel a você, muito porque ele conseguiu que você entregasse para ele, primeiro, uma experiência, mas, primeiramente, um resultado. Então, se você conseguir colocar o Godin como uma ferramenta de retenção para você, que evita que o cara saia e que ele consiga ter um resultado, a gente fez uma simulação aqui de 3 cenários. Vamos supor que você consiga reter 5 clientes, ou 10 clientes, ou 15 clientes por conta do programa. Né? E aí vocês vão conhecer o programa aqui. Se você conseguir, pessoal, reter por mês 10 ou 15 clientes, o resultado, se você conseguir reter 15 clientes por mês, numa mensalidade de R$ 89, né? Supondo que a sua academia tem um ticket médio de mensalidade de R$ 89, a gente está falando em mais de R$ 100.000 de lucro, teoricamente, que você consegue ter com esse programa. Tá? Como que você faz isso? Né? O Fê vai explicar daqui a pouco, né, Fê? Acho que você pode, né, seguir como que você consegue usar o Godin para ajudar na retenção, para ajudar e explicar um pouquinho como é o produto, seria muito bacana. É isso aí. Beleza? Posso tocar? Tá claro aí, pessoal? Ficou claro aí, Fê? Acho que você quer adicionar alguma coisa aí? Eu vou falar daqui a pouco, né? Vou Beleza. falar, já entro já e vou dar uma reforçada nisso aí. Mas assim, o que eu queria ressaltar aqui nessa tabela é o seguinte: eu sei que a palavra retenção tá no foco de todo mundo que é dono de academia, professor, né, gerente, coordenador. Eu sei que é uma palavra importante, mas
Eu acredito que as pessoas não dão a devida importância. Se você comparar a quantidade, ou seja, se você puser na ponta do lápis o quanto está perdendo para cada aluno que não renova durante 12 meses, você vê que o número é muito grande, né? Assim, a gente perde muito dinheiro. A academia deixa de ganhar, perde dinheiro, e de gente que estava lá, entendeu? O cara chegou na academia, falou, eu quero fazer, eu estou aqui, me mostra o que faz, e daqui 2, 3 meses o cara sai, ou seja, ele se deu uma chance, se entregou, a academia está com a faca e o queijo na mão, mas acaba perdendo isso daí. E muitas vezes não é culpa da academia diretamente, né? Tem algumas coisas que eu vou falar depois, o que fazer, por que que o Goldin causa essa retenção toda, uma das grandes coisas. Até vou mostrar como é que dá para fazer, mesmo sem o Goldin, o que que eu acho que as academias precisam fazer, né? E a gente apresenta o Goldin como uma ferramenta já pronta para ajudar nisso daí, mas dá para fazer também, se quiser, por conta própria, tá? Mas assim, os números são bem altos, né? Se você deixar de perder 5 clientes por mês, olha isso, por ano já é quase 35 mil reais. Imagina falar daqui 12 meses, fala, ó, tô aqui, 35 mil reais que você achou que não ia ter e você tem a mais. Então, os números são bem altos, a gente precisa prestar atenção mais nisso daí. Ô, Fê, deixa eu fazer uma pausa, né? Você que montou essa planilha, o Leandro e o Adriano aqui, obrigado, Leandro e Adriano, aí pela contribuição. Eles estão com dúvida se esse valor que está apresentado é o valor de lucratividade do produto ou é o faturamento, e aí depois tem o custo do Goldin. Você tem como deixar isso mais claro? Exato. Aqui tá o faturamento a mais, não tem o custo do Goldin, mas o custo do Goldin aqui, perto desse faturamento, ele é bastante irrisório, a gente vai falar no final, né, do custo, e aí a gente vai ver, mas não tá? Então, para responder diretamente a pergunta, não tá aqui, tá? Então, eu peço perdão, né, o Leandro e o Adriano, valeu pela puxada de orelha, eu achei que isso aí já era o resultado. Não é, isso é o faturamento, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho do custo e vocês vão ver aí que é um valor mais baixo. Aqui tem uma outra dúvida, Fê, antes da gente passar para frente, né? No caso do Evo, não vai proporcionar um aplicativo na época do GoFit, né? Tem que pagar por fora. Pessoal, deixa eu esclarecer. O Evo, né? Ele tem um aplicativo, né? Que se chama Fit, e esse aplicativo já está incluído, né? Para quem é cliente do Evo. Então você não paga aqui na W12 do Evo, você não paga nada adicional para você ter o seu aplicativo. O que você pode fazer com esse aplicativo? Você pode personalizar com a sua marca, tá? Então, se você quiser personalizar com a sua marca, a gente tem um plano que a gente oferece que deixa você personalizar e aí você, né, praticamente publica o aplicativo no seu nome. O Goldin é um outro aplicativo, né, que se chama Goldin, que o cliente vai ter que baixar. Então, é legal porque às vezes você tem todos os clientes na sua academia, mas nem todos são clientes do Goldin, né? Não estão pagando. Então, se você quiser falar, não, aí você sugere que o cliente que ele faça, né? Ele baixe esse aplicativo no celular dele. Então, hoje eles funcionam separados. E eu vi no comecinho do webinar, né, de pessoas querendo sugerir que os dois aplicativos funcionassem juntos. Sim, pessoal, a gente está lançando o produto e no futuro a ideia é que ele consiga ter acesso ao Goldin por dentro do aplicativo do Fit, né? Então, num futuro próximo aí, os times de produtos vão trabalhar nessa agenda de integrar, né, os dois aplicativos para você realmente, o cliente, ter a mesma experiência no mesmo ambiente, tá bom? Mas hoje eles funcionam de forma diferente. Então, ajuste feito aí a tempo. Legal que o Leandro e o Lucas aí puxaram a orelha. Então, a gente vai passar para frente para a gente falar um pouco dos custos aí. Pode passar para frente aí, Fê? Beleza. Antes de entrar, pessoal, isso daqui é uma visão de futuro, na verdade, que eu nem gostaria de chamar de futuro, né? Isso é uma visão de presente, né? Aquilo que eu comecei falando no nosso webinar, isso daqui vai ser o futuro dos nossos negócios, das nossas academias, né? Do lado direito, essas bolinhas em laranja, é tudo que você precisa se preocupar e entregar na sua academia, no seu estúdio, no seu box. Então, são as aulas, é a musculação, né? É a avaliação física, é o treino, etc. E do lado esquerdo, que está em azul, pessoal, é onde as academias tinham uma entrega muito baixa, né? Onde, às vezes, os aplicativos de Nike, né? De treinos, né? Pessoal que treina em casa, etc., entrou neste mundão, né? Então, assim, agora, pessoal, como eu falei, o consumidor ele precisa ter oferta por todos os lados, né? Nada, na minha visão, nada vai substituir o treino, nada vai substituir o tete-a-tete, né? Ninguém, eu acho que pouquíssimos clientes que vão para uma academia e para um estúdio
deixam de treinar, né, por conta aí para treinar em casa. Acho que é a minoria da população, principalmente brasileira, que depende desse social, né? A academia faz muito esse trabalho, né, de junção. A gente tem acompanhado os números e os números de acesso das academias clientes do Evo bombou nesses últimos meses, porque de fato a galera tá e prefere. Mas você precisa, pessoal, pensar agora como oferta de negócio em estar na vida do seu consumidor também enquanto ele está em casa. E aí, se você vê essas bolinhas, né, aonde está laranja, que você vê uma moldura azul, né, isso significa que o Goldin consegue te ajudar aí, ou seja, o Goldin pode ser uma ferramenta que te ajuda na sua academia e principalmente te ajuda ao cliente estar conectado com você na casa dele, né? Que são então as bolinhas do lado esquerdo azul com a borda laranja, são aonde o Goldin pode te ajudar o cliente estar conectado com você como academia, né? Então, como o nome já propõe, pessoal, Goldin, vai para a academia, né? Essa é a função que a gente quer dar. A gente quer empoderar vocês, donos de academia, a conseguir entregar uma oferta híbrida, integrada para o cliente de vocês e principalmente que entregue resultados. Beleza? Bola para frente, Fê. É isso aí. Ô, pessoal, eu queria uma atenção um pouco mais especial de vocês agora, para vocês mesmos, tá? Essa parte que eu vou explicar agora, que é a parte do programa, é aqui que eu sugeriria vocês prestarem atenção, porque, assim, mesmo que vocês não queiram ser cliente do Goldin, eu vou falar por que o Goldin funciona e o que vocês poderiam fazer também por conta própria na academia vocês mesmos, tá? Então, isso aqui eu estou explicando como é que funciona o programa. O Peter já falou que ele funciona, que ele dura 6 meses, né? 6 meses dá 26 semanas, tá? A 27ª é só um encerramento. Então, a gente tem um programa de 6 meses. E nesses 6 meses, a gente se propõe a ensinar o aluno, o usuário, a comer direito, a ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, sem restrição, sem um monte de coisa, sem pagar mais caro, sem tudo aqueles mitos. A gente fala sobre tudo isso. A gente faz o cara entender todos os benefícios da atividade física, o que ele ganha fazendo atividade física, o que melhora no corpo dele. E eu sei que vocês têm profissionais, professores, muitos de vocês aqui provavelmente são profissionais de educação física, assim como eu também sou, né? Sou formado em educação física, e vocês sabem quais são os benefícios da atividade física. E a gente também fala de sono, disciplina e um monte de coisa, tá? E o que é isso aqui que vocês estão vendo na tela agora? Isso aqui é uma mudança, uma adaptação que a gente fez em relação ao outro meio lá corporativo, que é assim: o que falta nas academias, né? A palavra-chave que o Peter usou lá no começo é resultado, tá? Uma coisa é o aluno ter resultado. Então, isso aqui é uma conversa com vocês, independente de Goldin. Eu vou falar uma outra palavra que é assim: qual é a percepção de resultado que seus alunos têm? Então, quando o aluno entra na academia e fala, eu quero X resultado, eu quero emagrecer, vamos por aí. O que mais ele ganha? Vocês têm clareza, os profissionais têm clareza, e mais importante, por mais que eles tenham, os alunos têm clareza de todos os resultados que eles estão atingindo, porque, vai por mim, quando o cara quer emagrecer, ele entrou na academia para emagrecer, mas cada vez que você falar que ele tem outros resultados, ele vai ficar extremamente satisfeito. Olha, você já está melhorando nisso, já melhorou naquilo, já tem muitos resultados. Atividade física, galera, todo mundo aqui sabe que dá resultado de monte, tem um monte de benefícios da atividade física. E um dos problemas das academias é esse, que o aluno não sabe disso e a gente não passa isso para ele e ele sai porque ele acha que não teve resultado, ele não chegou naquele resultado principal ainda. O que a gente tem que fazer é, no meio do caminho, ir mostrando outros resultados ou ir mostrando pequenas partes do emagrecimento. Por exemplo, o cara quer emagrecer 10 quilos, ele está acompanhando, já emagreceu 2, emagreceu 4, emagreceu 8. Então, não só acompanhar esse resultado final que ele busca, mas outros, tá? Então, o programa é feito assim, dividido nesses blocos. A cada vídeo que ele recebe, a gente já gera uma expectativa nele, fala, ó, semana 1 a 3, vou dar um exemplo, tá?
A gente começa o programa dizendo para o aluno o seguinte, para o usuário: pessoal, bem-vindo, você vai fazer isso aqui as 3 primeiras semanas, a gente chama de uma fase detox. Tudo que você vai aprender aqui, se você colocar em ação, você vai preparar o seu corpo para os reais benefícios que ele vai ter lá. O seu corpo vai começar a dar um período de adaptação, de desintoxicação, faz isso daqui. E aí, quando termina a semana 3, o apresentador, que é o meu sócio, que é Adriano, ele fala no vídeo lá, falou: putz, parabéns, você chegou até aqui, o seu corpo já deve estar assim, assim. Ou seja, a gente escancara, deixa claro quais são os benefícios que ele já teve. E é isso que eu estou falando que falta nas academias. O cara, a cada 3 semanas, a cada 1 mês, a cada 45 dias, um professor ou alguém falar para ele: pô, você sabia que nesse tempo que você está treinando você já conseguiu isso? Você já teve aquele benefício? Seu corpo já está... Porque a maior parte dos benefícios, pessoal, fisiológicos, a pessoa não sente. A gente não sabe que o sistema imunológico está melhorando, o cardiovascular, o respiratório, e o Goldin escancara isso. Então, cada uma dessas fases que está aqui é quando a gente chega no vídeo e fala: putz, parabéns, você chegou nisso, você já atingiu esse benefício, e agora as próximas semanas nós vamos fazer isso, e você vai alcançar o seguinte. Gera uma expectativa e quando termina o outro bloco, avisa, fala para ele o que ele conseguiu, gera uma expectativa outra vez. Então, essa é a minha sugestão que vocês façam na academia, independente do Goldin. Ou seja, precisa acompanhar e esclarecer qual é o resultado que o cara está tendo. E essas são as fases que a gente fala para o aluno, essas são as fases, né, que a gente escancara os benefícios para o aluno dentro do aplicativo, tá? Dentro né, se a gente perguntasse quais são os benefícios da atividade física, isso aqui é só uma amostra, tá? A gente tem um painel aqui de tudo, nem tudo, né? Um monte de coisa que a atividade física promove de expectativa. E tudo isso aqui está no discurso e mais um monte de coisa. Eu coloquei aqui só uma pílula, um pedacinho de tudo que a gente fala para os alunos durante o programa e faz o cara ficar satisfeito e querer mais e avançar cada vez mais, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o programa agora, o Goldin, como é que ele funciona. O Goldin, galera, como o Peter já falou, eu vou enfatizar, é o que a gente lembra o seu aluno quando ele está em casa. Quando ele está na academia, você cuida bem dele, dá o treino, recebe bem, tem o vestiário limpo, tudo que ele está lá, mas são 160 horas por semana. Por semana ele deve estar na sua academia 3, 4, vamos exagerar, 5 horas por semana na sua academia. O que ele faz nas outras 160 para lembrar da sua academia? A gente está lá com ele, tá? Então, a gente tem uma estrutura de ensino, né? Todo domingo ele recebe 2 vídeos, toda segunda-feira ele recebe uma enquete, um questionário, toda terça-feira ele recebe mais receitas, quarta-feira chega um podcast, na quinta um vídeo extra falando de atividade física e benefícios, na sexta ele recebe mais um podcast, no sábado ele recebe um mural, ou seja, é a comunicação e o tempo todo ele recebendo essas notificações. Olha, você tem um vídeo novo, olha a hora do almoço, ou amanhã você vai treinar, já treinou, não deixa de ir. O tempo todo a gente lembrando ele que ele tem que ter uma vida saudável e com a sua logomarca fazendo parte ali, ou seja, é a presença da academia na vida do cara enquanto ele não está na academia. O Goldin foi feito para isso, tá? Para a academia ficar presente quando ele não está na academia. A academia vai até ele através do aplicativo e com a sua logomarca ali. Então, essa é a estrutura do Goldin. É isso aqui, tá? E tem 2 coisas extras que eu vou passar bem rapidinho, que assim, além de tudo isso que eu falei, a gente tem um extra aí, que é para os seus professores. Dentro desse programa, quando você coloca um professor no programa, só os professores, né? Você indica ele, esse cara é professor, ele recebe uma outra sequência de vídeos gravado por profissionais do mercado, falando sobre desenvolvimento profissional e atendimento. E no meio do programa a gente fala também sobre meditação, que é uma coisa que está extremamente em alta. Isso é uma coisa nova, a gente colocou depois de ver uma pesquisa nos Estados Unidos, que a gente entendeu aqui nessa pandemia, que uma das coisas mais procuradas nas academias está sendo a questão da meditação. Mas a gente sabe que é muito difícil você contratar um professor de meditação, abrir horário de aula, então a gente já colocou isso na metodologia também, tá? Então, é por aí. Quer que eu mostre o aplicativo agora, ô Peter? É isso? Opa, pode. Vamos nessa, cara. Vamos nessa? Pessoal, vocês devem estar com um pouco de
de curiosidade aí, né? Deixa eu ver como é que eu faço para interromper aqui o compartilhamento. Vou mostrar para vocês o aplicativo funcionando, então, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui na tela, não? Sim, tá tudo certo, estamos vendo. Vamos lá, Fê. Bora. Beleza. Estou abrindo aqui o Goldin, tá? Então, esse é o aplicativo. Aqui embaixo, onde está escrito política de privacidade, no meu aplicativo não tem nada, mas é onde vai a logomarca da academia de vocês, tá? Aqui em cima está escrito em qual fase que ele está. Eu estou aqui na fase detox, estou começando o programa agora, recentemente, né? Sou novato aqui. E aqui em cima, onde vocês veem experimentação 5, também é o nome da academia de vocês, tá? Então, vai o nome aqui em cima, a logomarca aqui embaixo, e são somente essas áreas que tem aqui. Isso é todo o aplicativo, tá? Área do perfil, onde a pessoa coloca alguns dados dele e automaticamente já recebe esses índices aqui. Peso, IMC, relação cintura-quadril, que é o risco cardíaco, a gente fala para ele como é que tá. Quando o cara tá mais gordinho, com IMC mais alto, ou o risco de diabetes alterado, essas bolinhas aparecem em vermelho, depois elas vão ficando laranja, amarelo, até chegar em verdinho. E ele vai acompanhando os resultados dele, tá? Aqui depois tem a fase do game, a evolução no programa. Como eu comecei o programa agora, eu estou falando, estou em 0, mas ele consegue acompanhar quanto ele está. Já estou a 10% do programa, 20, 15, isso também é uma coisa que vai ajudando a ele se engajar no programa. A área de vídeos, essa área tem 3 tipos de vídeo que dá para explicar muito mais profundamente depois, né? Os vídeos do programa, vídeo ciência, vídeo extra, cada um deles tem um vídeo diferente. A área de podcast, questionários, como eu falei para vocês. Aqui tem aquela área de receitas que eu falei também que é muito elogiada, né? Então, dividida por categorias, 6 categorias lá em cima: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sobremesas, bebidas, tá? Isso todas as semanas chegam muitas receitas, não uma por semana, 5, 7, 10, várias receitas por semana. Aqui é uma área que vocês usam um mural da academia, vocês mandam mensagens. Está o meu nome aqui, porque eu estou cadastrado como único professor da academia. Quando você cadastra seus professores, os alunos veem todos os professores da academia que fazem parte do Goldin também, e o mural é onde a gente manda mensagens e todo mundo recebe, tá? E aqui o último mural é um mural nosso, onde a gente manda informação para o aluno, a gente só manda informação relacionada a programa de saúde, ao Goldin, a hábitos de saúde, alimentação, atividade física. A gente não faz propaganda e não manda nada mais além disso, tá bom? Então, esse é o aplicativo funcionando, uma coisa extremamente simples, não tem mais nada para falar, assim, mas super eficiente, tá? Como eu falei para vocês, a gente já tem academias usando e a coisa está sendo realmente muito bem recebida, tá? Então, depois, se quiserem fazer algumas perguntas aí do aplicativo, estou à disposição também, tá bom? Acho que por aí, né, Peter? Legal, Fê. Acho que eu vou dar um overview, turma. Isso que eu acho que é o mais legal do aplicativo aí como usuário, é que cada semana ele é novo, ele vem coisa nova, e aí você fica esperando, você vai completando, né? Vai assistindo as coisas, são temas relacionados que tem uma ordem correta para acontecer, né? Para de fato ele ter o maior resultado o mais rápido possível. Então, ele é muito bacana. Acho que esse método que eles criaram é uma coisa super interessante. Então, deixa eu fazer só uma última adendo, Peter. Claro. Assim, isso que o Peter falou é fundamental, tá? É a ordem certa, tá, galera? Então, assim, não só a gente ensina coisas de alimentação e de atividade física, mas o ponto-chave do Goldin é o que a gente fala em cada momento. É realmente uma metodologia. O primeiro vídeo é uma coisa mais tranquila, depois o outro, depois o outro. Mudança de hábito não é uma coisa fácil. Por isso que ele tem 6 meses e a gente vai do mais simples para o mais complexo. Tem uma ordem cronológica aí de por que a gente fala cada coisa. Isso é extremamente importante, tá? Então, o Goldin é uma metodologia. Agora é isso, depois aquilo, a ordem correta importa bastante, tá? É isso que a gente faz e a gente aprendeu nesses 7 anos aí. Desculpa aí cortar, Peter. Vai lá. Legal, Fê. Obrigado. Não, tranquilo. Então, assim, pessoal, na verdade, isso já foi comprovado em 1.000 pessoas já passaram por esse programa, né? Tanto a maioria foi no, né? Esse programa, como o Fê falou, ele foi montado para ser um programa físico, né? De presencial,
mas ele acabou de ser migrado aí para uma plataforma, então entre presencial e digital foram mais de 1.000 pessoas já, e eu como usuário, há 5 anos atrás, eu me encantei com esse programa, e desde que o Fê e o Adriano montaram, eu sou um dos maiores entusiastas, porque eu sei que o negócio funciona, e funcionou muito bem comigo, e eu tenho certeza que, se você quiser, de fato, né, estar presente na vida aí do seu cliente, conseguir entregar aí um patrocinador, você pode fazer essa ação que eles fizeram comigo, né? Eu lembro deles até hoje, por conta disso, e vocês também podem fazer esse papel na vida do cliente de vocês. Então, aí tem alguns depoimentos, cara, de pessoas com diabetes que tomavam muitos remédios e deixaram de tomar, né? Pessoas que nunca conseguiram emagrecer, né? Porque tem aquelas dietas malucas, né? Que a gente vê a gente chama de dieta sanfona, né? Que o cara ele faz a dieta, aí ele emagrece, dá 2, 3 meses ele volta, né? Aquilo tudo. Então é um negócio muito orgânico, não tem mágica, né? Não tem essas coisas, né, mirabolantes aí, os milagres, né, que a gente costuma dizer. É realmente uma conscientização onde o seu consumidor, o seu cliente, os sacrifícios são menores, né? Não é aquela, é uma forma de você aprender diante da situação que você está, né? A saber fazer as escolhas certas para você realmente ter a consciência de conseguir ter uma vida mais saudável. Então, assim, a gente tem 4, 5 páginas de depoimento de pessoas que passaram pelo programa e que falam, cara, é a coisa que mais mudou a minha vida. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tanto esses cases como também o programa, a gente vai estar aqui no final deixando um contato aí para você entrar em contato e a gente poder falar um pouco mais profundamente do seu caso e explicar como é que funciona. Vamos lá, mais uma, Fê? Aí a pergunta, né, pessoal, que não quer, quanto custa o Goldin, né? O Goldin, pessoal, a gente cobra ele, na verdade, ele tem um custo por usuário que está dentro da plataforma. Então, se você quiser ativar ele na sua academia, né, não necessariamente a gente vai cobrar pelo número total de usuários que estão lá. Então, se você quiser usar o Goldin por um público específico, por exemplo, né, de um programa especial, né, ou se você quiser cobrar com uma mensalidade a mais, você tem essa possibilidade, né? Você pode usar o programa como uma ferramenta para esses iniciantes, que eu acho que, aí só estou dando minha opinião pessoal, né? Eu acho que é onde você vai ter o maior ganho, porque nesses 90 dias, se ele realmente seguir o programa, ele vai falar, cara, esses caras mudaram a minha vida, não vou sair daqui nunca mais, então acho que o maior potencializador é esse, mas também você pode fazer exatamente a mesma coisa cobrando uma mensalidade para você usar. Então, o custo do Goldin, ele tem um custo de R$ 4,98 por cliente cadastrado, tá? E os clientes do Evo, né, que são clientes, aí a gente tem uma parceria com o Goldin, eles pagam R$ 3,98 por cliente, tá bom? Então, assim, esse é o custo que você tem. Então, se você tiver 100 clientes, na verdade, a gente tem um valor mínimo, tá, pessoal, de, se eu não me engano, de 50 vidas, né, de 50 clientes. Então, esse é o valor mínimo que você precisa ter, porque às vezes não adianta você fazer esforço para ter 2, 3, né, aí dentro, porque o que funciona desse programa são as pessoas que fazem automaticamente o boca a boca, né? Eu lembro quando a gente começou aqui o programa na W12 no Evo, a gente começou com um grupo dos mais entusiastas ali, e aí a turma começou a ver que a gente estava indo bem, tal. Quando a gente montou a nossa turma, praticamente a gente teve 100% de adesão, porque as pessoas viram os resultados das pessoas e viram quanto que elas falaram bem, né, do produto, da plataforma. Então, ele tem um boca a boca muito importante. Então, você precisa ter um mínimo aí de 50 clientes cadastrados no Goldin, tá? Então, esse valor de R$ 3,98, pessoal, é exclusivo para clientes do Evo, porém, né, a gente aí tá chegando no Black Friday, às vezes você quer oferecer isso como um diferencial aí para os seus clientes, etc. Quem quiser e não for cliente, se você está aqui, não é cliente do Evo ainda, e quiser comprar o Goldin, né? O Fê abriu aqui, né? Depois de uma discussão, eu falei, pô, Fê, eu preciso prestigiar o meu cliente e tal. Mas ele falou, pô, Peter, vamos dar isso para o mercado, acho que isso pode ajudar o mercado. Então, mesmo não sendo cliente do Evo, se você conseguir fechar com a gente até o dia 29/10, o Fê e o Adriano, né, que são sócios aí do programa, eles vão conceder essa condição do Evo para qualquer cliente do mercado, seja o software que você tiver. Como ele funciona de forma independente, né, hoje, então você não precisa estar realmente, às vezes, integrado com a gente, tá bom? Então, essa condição do cliente de Evo vale só até o dia 29. E você que é cliente do Evo, você tem essa condição de forma aí
perpétua, né? Ou seja, você está com ela aí, então esse é o valor. Ou se você não sabe ainda, ou não pensou na sua Black Friday, né, de que você pode fazer, né, de diferencial, de ofertar para o cara, tá aí uma baita ideia, que às vezes você gasta R$ 4 a mais e você consegue agregar um valor bacana. Você fecha aqui na Black Friday, você ganha um programa de acelerador de resultados. Então, por isso que a gente encaixou, né, essa live aqui hoje para ajudar vocês a isso. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Goldin, né, trazer as suas dúvidas para nós aqui específica, tem esse QR Code aqui atrás de mim, né, e atrás do Fernando, você pode escanear, né, eu vou pedir para o pessoal aqui, para o meu time, colocar aqui no chat também o link de inscrição, né, a gente tem o Eduardo, essa mira aí disponível, são as pessoas que conhecem o programa, né, e pode ter até o acesso ao próprio Fernando aqui, eu vi que a Rosane, ela estava com um pouco de dúvida sobre yoga, né, Rosane? Eu vou falar até para o Fê aí, bater um papo com você, que eu acho que tem tudo a ver com o programa, mas para justamente conversar com você e te explicar aí que eu acho que tem tudo a ver, né? Por isso que a gente busca esse equilíbrio, busca a pessoa realmente ter uma vida mais saudável em todas as dimensões. Então é isso, pessoal. Então, se você tiver interesse em conhecer, aproveitar essa oportunidade, está aí os dados da Samira, pode tirar foto aí do aplicativo. E também convoco vocês, pessoal, para o nosso webinar, né, de Black Friday. Então, se você também ainda não pensou na sua Black Friday, a gente vai fazer um webinar aí, vou pedir para o pessoal colocar também aqui no chat as informações e o link do webinar de Black Friday. A gente vai falar de estratégia, de coisas que você pode fazer, né, campanhas, enfim, a gente vai bater um papo aí com 2 especialistas em Black Friday aí, o Valério, né, e o João Riva, que são 2 pessoas aí de 2 mundos diferentes de marketing, que a gente vai fazer um baita de um debate legal aí também para ajudar. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Goldin está aí, né? É um produto que veio para ficar, né? Escaneie, venha conversar com a gente sem nenhum compromisso. Se você quiser trazer o seu desafio, né? O nosso time está à disposição. Fê, não sei o que você quiser falar as palavras finais aí para o pessoal, manda bala. Legal, obrigado. Então, assim, galera, obrigado pela atenção, obrigado pela presença de vocês. Como eu falei para vocês, eu sou formado em educação física também, eu entendo bem essa área, eu frequento a academia há mais de 30 anos, então a gente moldou o Goldin de acordo, não é que nós tínhamos um produto e agora vamos tentar vender para uma academia, não, a gente fez um produto para as academias, com a necessidade da academia. E se tiver alguém com dúvidas técnicas, dúvidas mais profundas, ou mesmo dúvidas só do modelo de negócio, também estou à disposição, tá? A Samira é a pessoa que está aí para falar do produto, né? Ela que representa a W12 e o Goldin. Mas se alguém tiver alguma dúvida mais técnica, mais profunda, pode mandar para mim aí, tá? Então, estou à disposição de vocês, estou aí para trocar ideia, para conversar. A gente melhora o Goldin o tempo todo, tá? Nesses últimos 6 meses, a gente vem com 50 clientes aí ativos já, que foi uma venda inicial que a gente fez realmente fechada para 50 clientes, e a gente veio pegando feedback dos usuários, né, dos gestores, etc. e tal. Então, hoje, o produto está muito alinhado. A gente tem um coach inicial. Quando você fecha contrato, você recebe todas as informações, apoio de como é que faz para treinar sua equipe, para treinar a equipe de venda, como é que faz para fazer o lançamento na academia. Tem todo esse apoio aí inicial durante 60 dias. Então, a gente pode conversar sobre isso aí também, quem quiser, tá? Estou à disposição aí. Obrigado, Peter, pela oportunidade. Obrigado, galera da W12 que está por aí. Obrigado para vocês, gestores, professores de academia. Quem quiser, só mandar a pergunta aí, vamos trocar ideia. Legal, Fê. Beleza, turma? Queria então agradecer também você. A gente está aqui cumprindo a nossa missão de trazer novidades, coisas que a gente acredita que é o futuro, né? E vocês vão ver aí que ao longo do ano que vem a gente vai trazer bastante coisa bacana para realmente a gente transformar os nossos negócios e realmente prosperar e cada vez mais ter gente com a gente feliz e com saúde, né? Promovendo aí o nosso principal propósito, que é mudar o mundo através da atividade física, pessoal. Então, agradeço todo o time da W12 que esteve aqui, que colocou esse webinar de pé, né? E a gente está aqui 100% à disposição de quem quiser continuar essa conversa com a gente, né? Escaneie aqui o QR Code, que a gente entra em contato e bate um papo com vocês explicando melhor como tudo isso pode funcionar. Pessoal, obrigado, bom dia aí para todos, né? Boa quinta, boa sexta aí, e se a gente não se vê, bom feriado aí, que a gente está no dia 2 de novembro aí perto, e a gente se vê online daqui a pouco.
Valeu, pessoal. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Obrigado.